Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo da série Respondendo Questões. Esse tipo de vídeo é aquele que trago para cá as questões que vocês, meus amigos, que acompanham esses vídeos, trazem nas conversas que tenho com vocês, no WhatsApp, respondendo as questões mesmo aqui, comentários em vídeos como esse, em outros vídeos, em postagens de texto aqui no canal no YouTube ou nas postagens que faço no Facebook, enfim, é esse veículo de interação. Então, em cada um desses vídeos aqui, trago algumas questões, não é? Um número não é fixo, vai depender da medida como eu desenvolvo cada uma delas. Todas essas questões são sempre, claro, relacionadas a esse tema aqui do canal, tema de Bhakti Yoga, né? Caminho da espiritualidade, do cultivo do amor e da devoção a Deus. Aqueles que acharem interessante esse formato, quiserem também que as suas próprias questões estejam aqui, é só comentar esse vídeo, ok? Vocês podem mandar também para mim uma mensagem pelo e-mail marcelo.wallacepaiva@gmail.com, caso não fiquem meio constrangidos, né, de escrever alguma questão, ou qualquer uma dessas outras interações pelas redes da qual eu faço parte. Eu certamente leio os comentários todos que são feitos, e aqueles que cabem aqui nesse formato, né, de questões que ainda não foram tratadas e tudo mais. Quase sempre todas as questões que eu recebo, elas acabam se transformando aqui em tópicos desse vídeo. Então é isso, meus amigos. Vamos dar início aqui com as questões de hoje. A primeira questão de uma amiga é a seguinte. Não é exatamente uma questão, uma dúvida, mas é um comentário que gera aqui uma explicação. Ela dizia: eu estava vendo uma palestra de monges da Ordem Missão Ramakrishna aqui no Brasil, acho que do centro de São Paulo ou de Brasília, não sei o certo. A Ordem Missão Ramakrishna tem alguns ashramas aqui no Brasil, oficiais da Ordem Missão Ramakrishna. O principal centro é o centro de São Paulo. Temos também no Rio de Janeiro, temos em Curitiba, temos em Brasília e temos um centro em Minas Gerais, que ainda não é um centro oficial, que tem um Swami residente, mas que está nesse processo, né? Poucas unidades, digamos assim, mas eles estão presentes aqui. A ordem tem uma maneira de fazer, né? Eles recebem a solicitação para ter uma comunidade, né, de devotos relacionados a ela. E no início existe assim, né, uma ideia de que essa comunidade ela precisa ter uma certa robustez, né, de consistência, de praticantes, de presença, de constância no tempo. E quando isso se torna então mais consolidado, ela pode enviar um Swami, né, formado na própria Ordem de São Ramakrishna, no seu centro, em Belumet, onde eles formam os monges. E esse monge vai viver ali vitaliciamente naquele centro. E eles fazem esse trabalho de modo a criar assim um laço bastante sólido entre uma comunidade de devotos e a própria ordem. Então, os monges são sempre oriundos desse centro, o centro de Belumet, né? Onde eles formam os monges por longos 10 anos, né? É uma formação assim bastante longa, período de brahmachari, né, que seria uma espécie de noviciado, digamos assim, né, na tradição cristã do monasticismo. Então, um jovem adentra, né, acho que até a idade de 35 anos é permitido. Então ele passa por esse período de preparação, na qual ele veste as roupas brancas, né, usa aquela tika, né, o tufo de cabelo representando a crença no Deus pessoal. E depois ele então se torna ordenado como Swami, né? E aí se veste a roupa de safrão, corta, né, o cabelo, e é designado para serviços nesses ashrams, né? Serviços em toda a ordem. E então é uma pessoa assim com bastante imersão, né? A Ordem Missão Ramakrishna ela não tem assim, né? Não é uma organização tão grande quanto outras no mundo, né? Eu acho que não tem 200 centros no mundo. Tem muitos centros na Índia, evidentemente, mas no mundo eu acho que não passa de 200, não chega a 200, não sei.
mas eles todos são muito sólidos assim no que diz respeito a essa vinculação. E aqui no Brasil você tem esses 3 swamis residentes, 3? Acho que são 3 swamis residentes, né? No centro de Curitiba, no centro do Rio de Janeiro, agora mais recente, e no centro de São Paulo. E você tem esses 2 centros que não tem o swami residente, que se não me engano é o centro de Brasília e o centro de Belo Horizonte. Aí essa amiga disse aqui que viu essa palestra, né? Provavelmente do centro de São Paulo. Eu acho que ela está falando de uma palestra do Swami Jitananda, que é um Swami brasileiro. Aí ela disse assim: eu acredito que a palestra tenha sido para o público em geral. Eu vi que o monge mencionou que a meditação pode ser benéfica, mesmo não acreditando em Deus, que a pessoa chegará a alguma verdade se meditar, que a busca pelo samadhi, independente de ter um conceito definido de Deus. Mas me pareceu que era uma palestra para pessoas em geral. Ou seja, está querendo dizer que entende que a abordagem foi assim, tanto quanto mais, né, genérica, porque se tratava justamente de uma abordagem para um público mais diversificado, que talvez não tenha, né, uma religiosidade assim muito assentada. Então, o que dizer, né, dessa declaração, considerando o caráter, né, do ensino de Sri Ramakrishna, que é sobre Bhakti Yoga ser a religião desta época, e se esse é um monge da ordem Missão Ramakrishna, né? Sri Ramakrishna dizia que meditação era repetir o santo nome de Deus, que a única coisa necessária era pensar em Deus. O santo nome era tudo. Então como que pode haver, né, um monge da ordem Missão Ramakrishna orientando algo, dizendo que pode existir uma meditação que não seja relacionada em Deus? Como que isso pode fazer sentido? Então, a meditação, ela tem a ver com concentração em algo, né? As várias religiões que acreditam em Deus, as religiões teístas, aí alguém pode perguntar, existe algum tipo de religião, de religação que não acredite em Deus? Se você fosse atentar, né, ao termo religião como ligação, como religar, realmente é muito difícil você compreender uma religião que não tenha Deus no centro, né? Mas a gente sabe que o termo religião também, ele, né, acaba abarcando aquelas práticas, né, que temos templos, temos rituais, temos sacerdócio, temos, né, calendários, temos festivais. Essas coisas todas, né, elas se tornam também um sinônimo de religião. Então, os budismos, por exemplo, né, eles não têm nenhuma ligação com Deus. Não buscam Deus, não estão falando de Deus, não é? Definitivamente. Mas alguém pode dizer que o budismo não é uma religião? É uma religião, né? Então, é nesse sentido, né? As religiões, então, que tem Deus no centro, elas sempre vão entender a meditação como um modo de se concentrar na lembrança de Deus. Através do seu ícone, através do seu nome, através dos seus ensinamentos, né? Os muçulmanos, por exemplo, eles têm uma série de práticas, né, de concentração nesse ideal, né? Eles oram voltados para Meca, eles têm a tradição de repetir os 99 nomes de Deus, né? Tem as orações diárias, a qual eles falam diretamente com Deus. Os cristãos têm também várias modalidades, né, de modos de se concentrar em Deus. E evidentemente que o caminho de Sri Ramakrishna, o caminho de Bhakti Yoga, é isso, né, centrado em concentrar a mente em Deus. Mas então esse Swami diz que pode ser benéfica mesmo não acreditando em Deus. Talvez no que diz respeito a acalmar a mente, a conseguir concentração de modo objetivo, talvez a pessoa possa realmente ter benefícios, mesmo que ela não pense em Deus, se ela conseguir se disciplinar a ponto de ter uma postura, de ter uma respiração, né? Reservar um tempo para uma prática na qual ela não esteja acelerada pelos pensamentos, pelas demandas da vida.
Isso muito provavelmente é realmente positivo, né? Concretamente positivo nesse sentido. Mas é estranho, de fato, quando você tem um caminho espiritual que leva o nome daquele que foi o Bhakta por excelência, fazer esse tipo de abordagem, né? Não faz sentido no ensino de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna nunca diria algo assim. Nunca diria algo... que importante mesmo é você concentrar sua mente. Não importa se é em Deus ou qualquer outra coisa. Não, ele não diria algo assim. Chegará a alguma verdade? Não. Você deve buscar Deus, né? Então, a busca pelo Samadhi independe de ter um conceito definido de Deus. Mas o que é o Samadhi? Samadhi, assim, né, definido, é aquele último estado onde você perde a conexão com a mente e com o corpo, porque você está unido a Deus. Sri Ramakrishna falava, né, desses sete portais. Então ele dizia, né, os 3 primeiros portais que ele relacionava, né, com os chakras, né, do ânus, dos genitais e do umbigo, representam as buscas humanas pela animalidade, ou seja, reprodução, necessidades fisiológicas, alimentação, né? São as coisas que as pessoas precisam. Se elas não são nada espiritualizadas, a vida dela é muito focada nessa simples sobrevivência do corpo. Esse é um modo de desperdiçar o nascimento humano. Então uma pessoa pode concentrar sua mente, ter uma meditação, se ela só se baseia no aspecto animal da vida? Sri Ramakrishna disse, nasceu em vão aquele que, tendo obtido o raro nascimento humano, não busca conhecer Deus nesta mesma vida. Nasceu em vão, desperdiçou o nascimento humano. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna, né? Então, se o Swami é um Swami da ordem e missão Ramakrishna, ele precisa informar as pessoas que você nasce em vão se você não busca conhecer Deus nesta mesma vida. Que a vida humana é um privilégio. Sri Ramakrishna disse, nasceu em vão aquele que obteve o raro nascimento humano tão difícil de obter. Por quê? Porque é neste nascimento que você pode pensar em Deus. Porque Sri Ramakrishna é muito claro. Nos 3 primeiros portais, você tem como corpo humano, como ser humano, apenas as atividades de um animal. Você é um animal que usa gravata, que usa taier, que usa óculos, que tem um diploma de uma universidade, que tem um canal no YouTube, não é? Que fala idiomas. Você é um bicho apenas. É só quando você começa a ultrapassar isso, aí você chega no portal do coração, diz Thakur, e você percebe que há algo espiritual nesta vida. Então vamos dizer que você meditasse assim. Então você percebe que há algo espiritual. Então você começa a meditar. Você precisa ter um centro. Você precisa ter um foco. Para meditar, para concentrar a sua mente, você precisa ter um ideal. Aí ele diz aqui, independente de ter um conceito definido de Deus. Sri Ramakrishna disse que era necessário ter um Ista Devata. É necessário você ter um ideal. Então eu não entendo esse tipo de ensinamento. Pode ser um tipo de ensinamento que queira ser um pouco budista, que queira ser um pouco, sei lá. Mas não é um ensinamento compatível com o de Sri Ramakrishna. Ela disse, me pareceu que era uma palestra para pessoas no geral. Mas para pessoas no geral você não apresenta aquilo que é a sua característica? Então esse é o tipo de coisa que eu acho assim, bastante negativo. Acho que realmente é um despropósito e, independentemente de reconhecer os monges da Ordem Ramakrishna como pessoas sérias, pessoas que são confiáveis, né, no que diz respeito ao que a gente ouve falar, né, de movimentos religiosos e que existem pessoas assim que são bastante obscuras. Você não vai encontrar isso na Ordem de Sr. Ramakrishna, é tudo muito limpo, é tudo muito sério, é tudo muito benigno. Mas no que diz respeito à nossa orientação mais profunda, eu acho que isso é muito errado.
é muito desprovido de Sri Ramakrishna, ok? É pobre em Sri Ramakrishna esse tipo de ensino. E alguém pode falar assim, mas quem é você para falar isso de um Swami da ordem? Alguém que ouve Sri Ramakrishna ensinar no seu discurso espiritual. Então, o discurso espiritual de Sri Ramakrishna, ele olharia isso como um exemplo de discurso sem autoridade. Certa vez ele disse, né, que ouviu uma palestra de uma pessoa do Brahmo Samai e que o homem dizia assim, Deus não tem qualidades, então nós precisamos adicionar qualidades a ele pela nossa devoção. E Sri Ramakrishna dizia, parecia alguém que contava aspectos da vida em uma fazenda e você percebia que ele nunca havia pisado em uma fazenda. E aí completou Thakur. Como pode aquele que é o doador de todas as gunas não ter qualidades? Deus. Né? Então, esse tipo de discurso ele é um discurso que não tem rigorosamente nada a ver com Sri Ramakrishna. Se é para agradar as pessoas, não deve estar dando muito certo, porque a Ordem São Ramakrishna é uma organização muito pequenininha, né? Não é muito popular, não está explodindo de gente, né? Então, assim, é no público geral para dizer o quê? Nada? Então, é isso. Com todo respeito, ok? Mas é só para deixar isso claro. Não adianta essas etiquetas, né? Ah, pertence à Ordem Missão Ramakrishna. O ensino é de Ramakrishna? É isso que vale. Né? Digo isso assim sem nenhum tipo de tentativa de provocação, não é nada disso. Mas é só porque não me caberia dizer outra coisa, né? Muito bem. Outra questão. Marcelo, as religiões são reveladas diretamente por Deus como revelações divinas, completas, adaptadas a cada contexto histórico e cultural? Pergunto, porque muitos defensores da ortodoxia das religiões, cada uma, né? Cada uma religião tem seu aspecto ortodoxo, seu aspecto mais, né, oficial, digamos assim, afirmam que cada tradição tem sua própria simbologia e método espiritual, que funcionam como um caminho integral para Deus, e por isso o sincretismo seria prejudicial e desviaria desse caminho. Mas quando olho para a história do cristianismo, por exemplo, eu vejo um processo de formação complexo, cheio de perspectivas conflitantes, em que muitas vezes a visão correta, entre aspas aqui, acabou imposta pelo poder político. Por outro lado, noto que nos sincretismos modernos, sobretudo no cunho New Age, muita profundidade das tradições se perde. Diante disso, minha dúvida é, a forma das religiões é algo fixo e sagrado, ou pode ser tratada de modo mais flexível? Então, aqui, né, o que podemos dizer? Nós podemos dizer que as escrituras das verdadeiras religiões, elas são reveladas por Deus. O ensinamento dos verdadeiros santos são revelações de Deus, né? Se diz, né, os profetas, né, são aqueles que Deus fala pelas suas bocas, né? Nesse sentido, nós temos as revelações. O que são as religiões? As religiões são uma interpretação dessas revelações, combinadas com a experiência dos santos e também com os elementos do tempo e do lugar onde elas estão. Então as religiões, elas têm aspectos da revelação divina imaculada e tem os aspectos do acidental, os aspectos do temporal, os aspectos do circunstancial, né? Então o que acontece? Esse amigo diz, né, os adeptos das ortodoxias, de modo geral, eles dizem que a sua forma religiosa é a única forma. Isso é sobretudo verdadeiro no cristianismo, né? O cristianismo não diz, de modo assim geral, que existe alternativas ao cristianismo. Não. A exceção disso é a Igreja Católica Romana após o Concílio Vaticano II, onde a Igreja Católica Romana realmente reconheceu a existência de luzes fora do seu aprisco. Por isso, muitos tradicionalistas católicos consideram que o Concílio Vaticano II não deve ser seguido, em que a Igreja se perdeu ou foi substituída por outra a partir do Concílio Vaticano II, porque no Concílio Vaticano II, definitivamente, a Igreja afirma que existem luzes em outros caminhos. Ela não está dizendo que o católico pode deixar de ser católico, está tudo bem, ela não diz isso. Ela continua apresentando o seu caminho,
Mas ela diz, existe luz em outros caminhos, existem similaridades, existem pontos em comum. Até o Concílio Vaticano II, o discurso era todo o resto é engano do maligno. E é assim que ensinam as outras igrejas cristãs a respeito de tudo que é fora delas. Né? Não é assim no islamismo, por exemplo. O islamismo sempre reconheceu a existência de outros profetas, de outras escrituras. Vão considerar assim Maomé o profeta definitivo, vão considerar o Corão como a escritura sagrada na qual todas as escrituras, né, o mostram de certa maneira. Mas elas vão reconhecer que existem outros povos do livro. O Corão sagrado no céu é representado em outras escrituras também. Esse é um conceito muçulmano que é mais aberto. Nas tradições do Sanatana Dharma, aquilo que chamamos de hinduísmo, isso é muito claro também. Embora os Vedas sejam o repositário daquele ensino sagrado por excelência, eles vão reconhecer que os sábios falam de uma mesma verdade de modos distintos. Então não é nenhum assombro para um hindu que você tenha maravilhas espirituais em outros lugares, porque eles entendem que isso é uma manifestação do conhecimento e da verdade em vários lugares, né? Então o que acontece? Mas mesmo assim, né, nessas outras tradições, as pessoas entendem que você precisa praticar algo com consistência. Então, se você é muçulmano, você pratica as coisas do Islã. Se você é Vaishnava, você pratica de acordo com a sua Sampradaya Vaishnava. Se você é católico, você pratica de acordo com o catolicismo. Se você é ortodoxo, de acordo com a ortodoxia. Se você é judeu, de acordo com o judaísmo. Né? Se você é sikh, de acordo com o sikhismo. E assim você consegue, né? Mesmo acreditando, digamos que você acredite que várias estradas levam para Roma, é necessário que você escolha uma. Então, Sri Ramakrishna apontava para isso, ele dizia, né? Você deve perfurar um poço por vez, de cada vez, buscando perfurar até o fundo. Porque se você perfura um poço pela metade, desiste, vai buscar outro campo, perfura outro poço pela metade, vai buscar outro campo, perfura outro poço pela metade, você não consegue chegar ao benefício daquele poço. Então você precisa ser sério, consistente, respeitar todos os outros caminhos, mas ter um. Mesmo que você depois mude de caminho, mas você precisa ser sério e profundo enquanto você está ali. Então é verdade que o pensamento de que existem vários caminhos não leva ao sincretismo. Não leva ao sincretismo. O sincretismo que é você, por exemplo, né? Sexta-feira você vai na mesquita, no sábado na sinagoga, no domingo na igreja, na segunda-feira você vai no asharama, na terça-feira você vai no terreiro. Ele não vai te ajudar a ser consistente em nenhuma prática. Então, você também precisa ter um ideal, você está em busca de Deus através de uma forma que ele é mais atraente, que ele fortalece mais. Então, nisso a gente pode dizer que é verdadeiro isso. Que você precisa seguir um caminho. Agora, por exemplo, no caminho de Sri Ramakrishna, aqueles que têm Sri Ramakrishna como ideal, a própria expressão do que Sri Ramakrishna está defendendo, ela é mais ampla. Então, se eu tenho devoção por Sri Ramakrishna, natural é que eu cante o seu nome, que eu tenha a sua imagem adorável para meditar, para contemplar, né? Que eu ouça os seus ensinamentos. Mas no que diz respeito às várias práticas de como fazer essa adoração, provavelmente eu vou utilizar de meios mais próprios da tradição Vaishnava, porque nós vemos a Santa Mãe Sri Saradevi realizando assim, né? É naquela cultura, né? Mas não necessariamente assim. Não existe um formato tão fechado, né? Tão específico. Compreendendo as coisas como Sri Ramakrishna ensina,
uma pessoa pode escolher uma tradição que se sente mais atraída e ainda assim guardar o pensamento de Sri Ramakrishna de que existem outros caminhos valorosos. Então, não é exatamente uma fidelidade a uma instituição religiosa, mas é uma prática consistente que nos faça, pelo entusiasmo, pela consistência, pela constância, desenvolvermos profundo amor por Deus. Então, quando você, por exemplo, pratica uma religião, digamos assim, né, o catolicismo romano, às vezes o que acontece é que você pode ser muito sério ali no catolicismo romano e você acabar ficando muito amante do catolicismo romano e não desenvolver amor profundo por Deus. Isso é possível? É possível. Porque às vezes aquela ideia de que você é correto dentro da fórmula religiosa faz com que você não desenvolva relacionamento com Deus, mas com o veículo para Deus. Então qual é o ponto aqui? É sempre buscar fervorosamente desenvolver amor e devoção a Deus e utilizar das tecnologias, das tradições e das vivências dos santos os modos de desenvolver isso naquele caminho que é mais atraente para você. Quando você vai observar, por exemplo, a tradição dos santos em cada tradição, você vai perceber que às vezes os grandes santos eles são um pouquinho heterodoxos nas coisas que fazem. O mais estranho que isso possa parecer. É o caso, por exemplo, dos Paramahansas. Paramahansa, Sri Ramakrishna Paramahansa. Paramahansa está um pouco além das convenções. Ele está um pouco além do costume ordinário. Sri Ramakrishna já não realizava mais os rituais como ele realizava quando era um sacerdote do templo. Né? Você tem muito isso no cristianismo, os santos todos por Cristo, ou na tradição do Islã, os santos sufis, os santões. Muitas vezes eles têm um comportamento assim que parece um tanto quanto extravagante, ou não tão rigoroso. Mas ninguém questiona a sua santidade. Por quê? Porque eles ultrapassaram um certo limite da formalidade. Então o ponto é nunca entender isso como uma questão institucional, mas sim como uma sabedoria de aprender um caminho, como uma trilha. Sabe uma trilha que você vai numa mata, você quer atravessar uma floresta para chegar numa praia? Então você segue a trilha de quem trilhou com sucesso. Tem muitos trilheiros, mas você vai escolher uma por vez, para não se confundir. Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, diante disso, a minha dúvida é: a forma das religiões é algo fixo e sagrado? Ou pode ser tratada de modo mais flexível? Então, a forma das religiões é um pouco abrangente. Você está falando de forma da religião, você está falando de um complexo de coisas que tem até vestimentas, alimentação, arquitetura, etnografia. Isso é uma mescla. Prática de santidade, prática daquilo que o santo recomenda para você, para que você pratique para desenvolver amor por Deus, aquele santo que você confia, né? Aquela orientação que você acha segura. Aí nós temos algo que é mais autorizado, digamos assim, né? Sri Ramakrishna gostava dessa parte, né? Ele dizia: aquele que tem o mandato é aquele que pode ensinar, né? Quem que tem o mandato? Aquele que Deus conversou. Então, certa vez ele se reuniu com um jovem erudito. Sri Ramakrishna gostou muito dele. Mas ele era um jovem erudito, assim, acadêmico, sabe? Ele tinha uma formação séria. E Sri Ramakrishna disse para ele assim: eu recomendo a você desenvolver mais práticas espirituais para que você tenha um contato com Deus. E ele lhe deu um mandato. E aí, uma pessoa que estava na reunião, isso é na reunião do volume 1º do Katanita, sessão número 11. É uma daquelas sessões assim que poderia ser apenas esse conteúdo, já daria muitos ensinamentos, sabe? Muito importante essa reunião. E Sri Ramakrishna diz para ele assim, isso, né? E aí alguém, né, que era um admirador desse pandita, fala assim: não, Thakur, mas ele tem sim, ele tem essa experiência. Ou seja, conheceu Deus. E aí o pandita se antecipa e fala assim: não, eu não tenho não. Esse conhecimento eu não tenho. E Sri Ramakrishna gostou muito dele, viu que ele era sincero, mas recomendou para ele: primeiro você se aproxima de Deus,
recebe dele autoridade, aí você pode pregar com autoridade. Então é esse tipo de coisa, né, que a gente precisa falar que é algo fixo e sagrado, é o contato com Deus, né? Nas religiões você tem os modos de você estabilizar a sua vida em práticas, é muito bom. Sri Ramakrishna também disse, né, enquanto você não conheceu Deus, pratique as formas da religião com regularidade. Só deixa de praticar quando você já entrou naquele estado em que só ouvir o nome de Deus já ouriça seus pelos do corpo, né? Muito bem. Outra questão. Um amigo escreveu dizendo: eu tenho uma grande admiração pelas religiões abrâmicas, cristianismo, judaísmo e islamismo, pelo hinduísmo e pelo budismo. Mas quando me aprofundo nelas, sinto como se um braço opressor apertasse a minha garganta. Então eu caio em um ceticismo muito grande em relação à religião. É um bloqueio que fui adquirindo ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, reconheço que não pode haver religião sem dogma, sem lei e sem algum tipo de ordenamento para não virar bagunça. Então, as religiões abrâmicas, né, são muito diferentes entre elas, né? Cada uma delas tem as suas próprias ramificações. O cristianismo é aquela que tem mais ramificações, mais diferenças, né, entre as próprias denominações cristãs. O hinduísmo é um universo incrível de religiões diferentes. Budismos também são muito variados. E aí ele diz, mas ele se aprofunda nelas. Não sei o que ele quer dizer com se aprofundar nelas. Porque é muito vasto, né, esse universo. E eu não sei se esse amigo é um praticante, foi um praticante mais profundo de qualquer um desses caminhos, né? Mas ele diz que quando se aprofunda, sente um braço opressor que aperta a garganta. Então, o que geralmente um caminho espiritual pede é constância e vinculação. Ou seja, enquanto você está lá, né? Você não pode estar, né, com dois pés em cada canoa, digamos assim. Então, isso se pede de qualquer coisa séria que você faça na vida, né? Aí esse amigo diz que isso promove nele um ceticismo em relação à religião. Eu não entendo muito bem o que ele diz ser um ceticismo em relação à religião. Porque assim, em relação à religião, a gente pode ter algum ceticismo. Porque a religião tem um aspecto humano, né? Mas não é exatamente sobre a religião que é o ponto aqui. É sobre se você acredita que existe algo para se buscar. E se você acredita que existe algo para se buscar, você encontra os meios mais hábeis para você buscar. Tudo na vida é assim. A gente quer alguma coisa, a gente tem que descobrir o melhor modo de conseguir. Então qual é a religião adequada? Qual é o modo de religação adequado? É aquele que nos torna mais capazes de estabelecer essa religação. O que é essa religação? Desenvolver amor e devoção a Deus. Então ele diz aqui, mesmo assim ele reconhece que não pode haver religião sem dogma. O que é um dogma? O dogma é uma certeza de fé. Então assim, um pouco de charada, um pouco de fé você precisa ter para tudo nessa vida. Sempre digo, né, o exemplo da pessoa que vai fazer um curso de violão e que tem que ter um pouco de fé que o professor que ela contratou tem qualificações para ensinar. Que ele sabe tocar violão e que ele sabe passar conhecimento e que você acredita que seja possível um dia aprender a tocar violão se você for sério seguidor daquele professor. Isso não quer dizer que você se ajoelhe aos pés dele, que você acha ele sem defeitos, mas você considera que ele tem certas qualificações. Então assim, essa fé nisso. Então, se você segue um caminho, você precisa ter confiança de que aquele caminho oferta certas verdades. Que ele tem autoridade. Não é porque você vai ter uma fé cega, não. É porque a sua razão fez com que você estabelecesse essa relação de correspondência. Eu acredito naquilo ali, minimamente, pelo menos, para estar ali. Sem lei e sem algum tipo de ordenamento. O que na vida existe sem lei e sem um tipo de ordenamento? Se você for fazer feijão, você tem uma lei e um ordenamento. Você faz o refogado, você mistura o feijão com sal, com alho, com cebola, com óleo, com azeite. Aí você coloca uma quantidade determinada de água. Aí você coloca na panela durante algum tempo. Aí você vai perceber se ficou macio ou não.
você vai perceber que existe uma relação de tempo, uma relação de quantidade de água, uma relação de quantidade de grãos. O sabor ficou adequado ou não de acordo com um certo tipo de quantidade de tempero que você utilizou. Tudo tem uma lei, um ordenamento. Tudo na vida, tudo. Não é para não virar bagunça, é para dar certo. É para funcionar. Porque então se diz assim, né? No caminho de Bhakti, por exemplo, é desenvolver amor e devoção a Deus. Mas em Bhakti você tem várias modalidades de Karma Yoga, por exemplo, que são as práticas religiosas. Então se diz, né? Vamos praticar a oração do Santo Nome. O que se diz? Um mínimo de voltas numa japamala você tem que prescrever, tem que se autodeterminar. Ou o seu guru te passou isso, ou você mesmo se compromete, e você segue firmemente todo dia, 2 vezes por dia. Melhor dizendo, da melhor das hipóteses, o maior tempo que você puder, mas um tempo fixo, num lugar fixo, numa hora fixa. Por quê? Porque isso ajuda você a concentrar sua mente. Então essas coisas, por exemplo, elas não são assim arbitrariedades que você obedece porque você precisa estar na linha. Não, você obedece para poder dar certo. Assim como você vai fazer um concurso, você tem uma metodologia de estudo para conseguir adquirir conhecimento para passar numa prova. Não é verdade? Você quer chegar no trabalho, por exemplo, no horário, você percebe o horário que você tem que pegar o seu ônibus. Porque se você se atrasar, você perde o ônibus, chega atrasado. Então, esse tipo de coisa é a lei da vida, né? Então, esse amigo se sente apertado na garganta por ter algum vínculo. Mas se você quer alguma coisa e você não quer ter vínculo, você não quer. Tudo exige um certo comprometimento. Tudo. Né? Muito bem. Este mesmo amigo pergunta, né, a respeito da questão muitas vezes falada, né, sobre eu sou aquilo do Advaita, né, que significa dizer eu sou Brahman. Ele diz: será que essa ideia Advaita foi um pouco assimilada por Jesus quando ele fala da Bíblia de sois deuses? Ou seria uma interpretação de que vocês têm uma centelha divina? Muito bem. O contexto dessa frase do Senhor Jesus, né, é que ele estava sendo confrontado pelos escribas e pelos doutores da lei. E em um dado momento eles se exasperam tanto contra o Senhor Jesus que querem pegar pedras no chão para apedrejá-lo. E ele então fala com eles assim: mas por que eu digo sou filho de Deus, vocês querem me apedrejar, mas a própria lei de vocês, as escrituras de vocês falam sois deuses? Está fazendo menção aos salmos, né? Então, quando ele faz essa consideração, o que ele está querendo dizer? A própria religião está dizendo sois deuses, que Deus está no meio dos deuses, sois deuses. Essa caracterização, ela definitivamente não é a mesma coisa que o Advaita Vedanta está dizendo quando diz eu sou Brahma, eu sou aquilo. Né? O Advaita Vedanta, filosofia, né, que se desenvolveu, uma interpretação dos Upanishads, dos Brahma Sutras e do Bhagavad Gita no século VII da era cristã, ela, em resposta ao budismo, né, que era muito proeminente na Índia naquele tempo, ela está dizendo que nós somos da mesma natureza de Brahma, mas não apenas que nós, nossa alma individual é da mesma natureza de Brahma, mas que na verdade não existe outra coisa que não seja Brahma. Então o Advaita ele vai no sentido de negar, né, no final das coisas, na substância das coisas, as individualidades e a multiplicidade de eus. O que não é exatamente, o que não é, tudo, assim, absolutamente não é a mesma coisa que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Ele está falando que existem os eus e que esses eus são da natureza divina, mas está dizendo dele particularmente que ele é o Filho de Deus e um caráter especial. Quando o Senhor Jesus está falando dele como Filho de Deus, ele não está falando de todos nós como filhos de Deus e ele como mais um Filho de Deus. Ele está falando do Filho de Deus um caráter além. Sri Ramakrishna dizia que o Avatara
era como um vice-rei que visitava as províncias do rei, levando a autoridade do soberano. Ele dizia, né? Essa é a característica. Por isso que ele tem autoridade. O Senhor Jesus dizia algo muito parecido com isso. Ele falava assim: eu falo daquilo que vocês não conhecem, porque eu conheço Deus pessoalmente. Então, quando ele diz para os seus discípulos, né, eu subo para o meu Pai, eu subo para o vosso Pai, eu subo para o meu Deus, eu subo para o vosso Deus. Aqui parece, né, que esse Filho de Deus é igual a todos nós. Mas ele está dizendo aqui como o líder dos filhos de Deus, como aquele que capitaneia isso, como aquele que pode dar isso, diferente de todos nós. Então a nossa condição é divina. Ele diz aqui, será que isso significa ter uma centelha divina? Não é que tenhamos uma centelha divina, nós somos uma centelha divina. Nós somos esta energia superior de Deus. O Senhor Sri Krishna diz no Bhagavad Gita, lá no capítulo 7º, né? Tudo que existe advém das minhas energias. A minha energia inferior é criada à forma do mundo. Os corpos, os objetos inanimados, as coisas transitórias. E a minha forma superior é a alma de cada vivente. Então, cada um de nós é essa Shakti superior de Deus. Então, nós somos o seu poder. Nós somos manifestados no seu poder. Sri Ramakrishna dizia, né? Tudo que há no universo advém da mãe. A mãe é a Shakti. Dos seus 24 princípios, poderes cósmicos. Princípios cósmicos, os 24 princípios cósmicos do universo, tudo aquilo que há, advém deste poder de Deus. Então, o poder de Deus. Então, não é que nós sejamos Deus. Então, o ensino da Advaita Vedanta, como ele queria contrapor o budismo, que estava dizendo que não existia nem Brahma nem Atman, tudo era transitório, os budismos percebiam, né? O corpo desaparece, e aí você passa a ser outro corpo, e passa a ser outro, e passa a ser outro. Então, eles entendiam sempre esse vir a ser, e identifica que tudo aquilo que vemos e com forma, com nome, é uma expressão transitória, então não existe algo fixo. É um equívoco. Até mesmo, né, se você for imaginar, né, entre uma encarnação e outra, existe um átimo, um momento qualquer, que sejam instantes, que sejam átomos de segundo, você vai ter uma essência que existe além dessas formas. Essa essência que existe além dessas formas é o eu. Não pode não existir. Porque senão não existiria transmigração alguma. Não existiria transição alguma. Não estaria nada vinculado a nada transitório se não existisse um eu que não é transitório. Né? Então, quando o Advaita, né, os exegetas do caminho védico, dos Vedas, começaram a defender a existência de Brahma e do Atman, eles fizeram isso dentro de uma linguagem budista. Então, para ter diálogo com os budistas, para poder entrar numa conversação com os budistas, eles admitiram a transitoriedade como não sendo a essência. De fato, nós não somos isso que sempre se transforma, mas nós somos algo. Só que quando foram definir esse algo, com medo de parecer aos budistas, sustentando a manutenção de mais uma transitoriedade, eles fizeram esvair-se essa existência num Brahman impessoal que poderia ser quase um vazio. Então aqui você percebe que a estrutura do Advaita, ela é uma forma de dialogar com um caminho já ateísta. Por isso existe toda essa caracterização. Mas esse não é os ensinos dos Upanishads. Esse não é os Upanishads estão falando de Deus com forma e sem forma, estão falando de todos aqueles que vão até Brahman, iluminado por Brahman. Não existe um Brahman iludido, então nós não podemos ser Brahman desconhecedores de nossa natureza de Brahman. Não existe essa possibilidade, né? Então, evidentemente que nós somos individualidades. É claro que se tem um que ilumina e outro que é iluminado, existe uma diferença entre eles. Se existe um Sri Ramakrishna, existe um Ramana Maharshi, e existe cada um de nós, é porque nós somos Atmans, eus, distintos. Somos de uma mesma natureza, em uma essência, sim, mas ainda assim com muitas diferenças, né? Então Sri Ramakrishna dizia muito claramente, você não pode pegar uma fruta
E querer pesar essa fruta, você tira a sua casca, você tira seus caroços e você deixa só a polpa e pesa a polpa e diz: a fruta pesa o peso da polpa. Não. Para você pesar a fruta, você tem que pesar a casca, as sementes e a polpa. Aí você tem o peso da fruta. A fruta é esse conjunto. Então ele dizia, complementando e dando uma assinatura daquilo que ele ensinava, da sua filosofia. Ele dizia: Brahman é qualificado por Jagat e Jivas, pelo universo e pelos seres. A doutrina do Vishishta Dvaita Vedanta, que depois foi assim, né, tornada mais conhecida consistentemente pelo trabalho de Sri Ramanuja Acharya, lá no século XI, que tem esse nome, né? Não dualismo qualificado, é justamente isso. Por isso, muitos dos devotos de Sri Ramakrishna, Swami Turiyananda, Swami Abhedananda, Mahendranath Gupta e outros afirmavam que Sri Ramakrishna ensinava Vishishta Dvaita Vedanta. Por alguma razão, e sabemos, pela vontade de Swami Vivekananda, a ordem de Sri Ramakrishna se inclina para o Advaita. Mas isso não é o ensino de Sri Ramakrishna. E não é o ensino do Senhor Jesus também. Então, quando dizemos eu e o Pai somos um, quando o Senhor Jesus está dizendo que eu e o Pai somos um, é no sentido de completa comunhão. Mas é comunhão. Comunhão tem que ter pelo menos dois, né? Tem comunhão um só. Estou em comunhão com eu mesmo. Não, não existe isso. Né? Muito bem. Mais uma questão. Vamos ver quanto tempo temos. Se temos ainda tempo. Acho uma última questão, talvez. Né? Para completarmos aqui. E a questão que tem aqui é um pouco grande. Bom, uma última questão que eu acho que dá para tratar aqui com um pouco mais de brevidade e assim a gente pode fechar essa sessão aqui boa. Um amigo disse o seguinte, um desabafo que ele colocou: eu deixei a minha mente se engajar essa semana muito nas questões políticas. Eu fiz as minhas práticas, orações e estudos no mínimo, e hoje estou me sentindo até meio indigno para me dirigir ao altar. Como eu disse para ele, e aqui digo nesse comentário, dizendo para todos, é que nós nunca somos dignos. Nunca se trata disso, né? Nunca se trata de, pela nossa dignidade, nós podemos estar diante de Deus. É sempre por um senso de dependência profunda de Deus que nós estamos diante de Deus. E um senso de confiança filial no amor divino. Não existe nenhum momento na nossa vida em que Deus esteja fora da nossa vida, que Deus não esteja vendo, que Deus não esteja participando e que Deus não esteja permitindo que nós estejamos agindo assim o assado. Quando nós estamos então voltando a nossa mente para as coisas do mundo, e nós estamos fazendo isso, né, claro, consistentemente o tempo inteiro, nós estamos fazendo isso por permissão de Deus. Essa experiência que temos aqui é o jogo do Senhor. O Senhor nos lança neste seu universo transitório que é formado da sua Mahamaya para nos ver agindo, atuando em escolhas constantes e em possibilidades constantes também de lembrar dele, de pensar nele, de rogar por ele, de ansiar por ele ou de ter anseio pelo mundo, que é a sua energia. Não existe um lugar no qual Deus não está, mas o relacionamento pessoal com Deus se dá quando nós abdicamos do prazer e do deleite, do gozo, das tantas maravilhas que esta sua magia criou. Então, quando nós nos engajamos muito nas questões do mundo, Deus entende que a gente está querendo essas coisas e nos deixa ir. Então não é uma questão assim, eu me sinto indigno. Não, quando eu vou para o altar, então eu retorno para esse caminho de lembrança de Deus. E posso dizer a Deus: ó Senhor, eu estou aqui. Eu andei lá brincando naquele lamaçal. Eu andei brincando ali naquele riacho. Eu andei jogando bola. Estou todo sujo, todo suado. Mas agora estou aqui. Estou aqui diante de Ti novamente. Por favor, Senhor, me dê amor por Ti. Por favor, Senhor, não me deixe esquecer. Por favor, Senhor, não me deixe me perder
nesse complexo de maravilhas que a sua Mahamaya nos dá, nos oferta. Me faz poder ter anseio por ti. Porque essas questões de política, né, que nós nos engajamos tanto, né, e o mundo hoje está muito, né, é uma marca, né, da Kali Yuga, essa característica, né, esse envolvimento das pessoas em ideologias, em questões políticas, em grandes temas o tempo inteiro, né, estamos toda hora ardidos, né, quando nós sabemos que vamos morrer daqui a pouco, que esse mundo nunca teve jeito, que sempre foi tudo igual, que as coisas que acontecem agora aconteceram ontem e vão acontecer amanhã, né? A gente sabe que nada nunca foi diferente. Muda algumas características assim acidentais, cosméticas, mas é tudo igual. E a gente se prende tanto a isso. Como um torcedor de futebol que a cada ano ele se envolve tão profundamente com o time dele. O ano seguinte é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Pré-temporada, campeonato estadual, campeonato brasileiro, Libertadores, rebaixamento, ser campeão. É sempre a mesma coisa. E ele está sempre envolvido, sempre conectado. Aí a gente acha que quem é um fanático de futebol é um bobão. Quem é ligado em política é uma pessoa super politizada, super entendida. Não, é um idiota também. Também, né? Se você for considerar o futebol, a paixão pelo futebol uma idiotice, eu gosto de futebol, né? Mas é claro, né, que na medida que eu avanço na lembrança de Sri Ramakrishna, aquele meu sentimento lúdico em relação ao futebol que eu tinha na minha adolescência, ele muda, né? Não pode continuar o mesmo. Não tem como continuar o mesmo. Então essa é a mesma coisa. Como que a gente se livra desse apego às questões políticas? Se a gente sobe, a gente não desce. Eu quero subir lá no cume do morro, da montanha, lá na parte mais alta. Então nisso eu estou indo no sentido contrário de ir até a base da montanha. Eu estou indo para o pico. Então, os movimentos da nossa vida é que vão dizer pra gente, Deus está nos permitindo tudo, Ele não tem problemas. Deus não fica triste, Ele não fez, hoje não cantou meu nome, Ele não contemplou minha imagem, Ele não medita nos meus pensamentos, que puxa vida, Ele está pensando lá na política. Não. Ele está sempre em movimento, sempre vivo nos nossos corações, sempre atuando no mundo através de nossas escolhas, das mais terríveis às mais sátívicas. Então, quando nós direcionamos nosso movimento para Ele, Deus está sempre vitorioso, feliz e glorioso, recebe o nosso movimento e nos fortalece para que venhamos a subir. Né? Então é assim que devemos ter. Sempre pensar em Deus como aquele que está sempre satisfeito, é sempre glorioso e sempre o nosso amigo, sempre o nosso pai, sempre nossa mãe, sempre o nosso amor, sempre a nossa luz. Então é isso, não devemos ter culpa perante Deus. Não. Quando a gente percebe que andou na distância desse caminho de devoção, a gente pode sentir tristeza pela perda do tempo. Mas a gente sabe que a gente dá um passo na direção de Deus, Ele dá 1000 na nossa direção. Então é sempre isso. Sempre podemos recomeçar. Sempre. Não existe um único momento em que não tenha mais volta. Por mais que a gente tenha ido na distância da devoção, a gente pode retornar o tempo inteiro. Então é isso. Tá bom, meus amigos? Então acho que foi um bom número de questões. Alguma similaridade entre as questões. Todas elas aqui foram recolhidas na conversa que eu tenho com os amigos num pequeno grupo do WhatsApp que criei. Mas outras questões também surgem de comentários feitos aqui em vídeos como esse, nas postagens que eu faço. Então eu animo cada um de vocês que tenha gostado para fazer seus comentários também. E que no próximo vídeo nós tenhamos outras questões de outras pessoas, de outros círculos. Tá bom? É isso, meus amigos. Que a graça do Senhor bendito esteja com todos vocês. Que vocês sejam cada vez mais animados a ter devoção. E que possamos estar juntos aqui em outras oportunidades. Então, um grande abraço a cada um de vocês. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.